Pois bem, gente, mais um vídeo aqui. Antes, vamos dar uma de YouTube, que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês dêem a opinião de vocês e tudo mais. Bom, gente, o Bolsonaro colocou o modo de ataque em relação ao STF e Lula, porque isso tem um porquê, né? O Bolsonaro começou seu plano de ataque às instituições. Isso porque ele viu que o processo do STF está bem estruturado, querendo ou não, e ele tem um prazo, né? Até o julgamento, até então, estão se falando esse ano. Então, Bolsonaro, o plano de ataque do Bolsonaro é desgastar o Lula, porque o Lula, assim como todo o governo, tem problemas, né? Tem problemas particulares, por exemplo, da inflação, porque é um governo de centro-esquerda, ou um governo do PT, como você queira, né? Mais do mesmo, e eu já venho manifestando isso aqui ao longo dos vídeos do canal e em outras plataformas como o Twitter. Dito isso, o plano de fundo do Bolsonaro são dois: desgastar o Lula, porque o Lula já não tem uma popularidade que seja assim, já não é um fenômeno como foi antigamente. E o segundo plano é tentar desgastar os ministros do STF ao ponto que a população se engaje. Isso é um pouco mais difícil, né? É difícil um número massivo de pessoas irem às ruas por conta de ministro do STF. Mas ele tentando descredibilizar ou enfraquecer o Supremo, para ele já é uma grande coisa, né? Então ele vai fazer uma manifestação domingo, eu acho que em Copacabana, se não me engano, mas ele vai estar aqui no território nacional pedindo anistia, que ele disse que é para as pessoas vítimas do 8 de janeiro, não, é para ele mesmo, né? Ele está tentando encampar essa questão dele mesmo, então assim, ele vai ver na manifestação se cola, além de ter os gatos pingados que são dele, né? E também tem a questão do Lula, ele vai falar do Lula e com certeza vai atacar o STF. Mas tem um pano de fundo que ele começou ontem, hoje é quinta-feira, na quarta ele deu uma entrevista coletiva, porque ele não podia falar com o presidente do partido dele, que estava na investigação lá, então o Bolsonaro, o presidente do partido dele, não podia se encontrar, dito e feito. O Alexandre de Moraes liberou, então quando eles se encontraram ontem, isso ontem, o Bolsonaro virou e começou a atacar as instituições, porque que ele foi preso, começou a desqualificar as ações do Supremo. E numa dessas desqualificações, ele falou, mas não tem prova contra mim. Então, eu e nós do canal Fatos e Notícias, nós vamos colocar que não tem prova contra o golpe, que era tudo. Ele falou isso em vídeo. Então, nós do Fatos e Notícias vamos colocar aqui a matéria do Fantástico para mostrar para o Bolsonaro do que ele está sendo acusado em relativo ao golpe. A inegibilidade foi porque o Bolsonaro ele usou a máquina pública para falar, para enfraquecer as instituições. Ele não pode, sendo presidente, quando ele fala dos embaixadores e tudo tal. E também tem a questão do abuso do poder econômico, foi as benesses que ele fez no um pouco antes da eleição, então que ele jogou dinheiro para cima, né? Dando benefício para todo mundo. Então, mas é melhor do que eu falar é colocar as palavras do Bolsonaro e também o que o Bolsonaro está sendo.
Inquérito 1361. Na denúncia da PGR, que é da PF também, o golpe começou 29 de julho de 21. O que aconteceu nesse dia? Numa quinta-feira. Uma live que eu fiz criticando a urna eletrônica. Você pode criticar a Bíblia, você não pode criticar a urna eletrônica. E essa briga minha com a urna vem de muito tempo, não é de agora. Em 2012 comecei a brigar nessa questão. Em 2015 apertei um projeto, o Rodrigo Maia relatou, acolheu. Uma emenda, né? Aprovamos, a Dilma vetou, derrubamos o veto com mais de 400 deputados. Tudo pronto, o TSE comprou o maquinário, o Fux era presidente do TSE, me convidou, fui lá conversar com ele. Ele falou, em 2018 vamos ter apenas 5% das sessões com voto impresso, tudo bem. E de repente, por 8-3, o Supremo diz que é inconstitucional. E qual é o argumento? O voto impresso compromete a segurança das eleições. Ora, na Venezuela só se pôde comprovar a fraude graças ao voto impresso. E foi a primeira vez que a Venezuela fez eleições com voto impresso, que foi uma exigência americana, porque eles queriam voltar a comprar petróleo deles. Foi acertado com a oposição, representando os Estados Unidos, tudo, voto impresso. E o Maduro, obviamente, fez o quê? Malandramente. Olha só se não está parecido com o Brasil. Pegou as duas maiores oposições, Maria Corina e Capriles, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Atentou contra o Estado Democrático de Direito. Alguma semelhança com o Brasil? Que atos foram esses? Subir num carro de som e criticar o Maduro. Pronto. E daí a Suprema Corte, a Corte Eleitoral deles, né, logicamente. Mas então ele vai continuar então com a sua candidatura? Por enquanto eu sou candidato. Os outros candidatos por aí, você vê Gustavo Lima, você vê o Caiado, o Zema, eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom que cada partido lançasse seu candidato. E no segundo turno, os partidos se unissem, um dos dois, né, que passaram para o segundo turno. Seria a melhor coisa a fazer. Porque alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém. Eu não tenho que abrir mão. Terça-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas pela tentativa de golpe de Estado em 2022. A PGR afirmou que Bolsonaro era o líder da organização que pretendia instaurar uma ditadura no Brasil. O inquérito que levou à denúncia incluiu a triagem de milhões de mensagens de áudio e vídeo coletadas nos celulares de integrantes do núcleo golpista. A análise desse material extenso só foi possível graças a um programa desenvolvido para a Polícia Federal. O Fantástico teve acesso exclusivo a parte desses arquivos. A reportagem é de Paulo Renato Soares e Mohamed Saig. A gente não sai das quatro linhas, vai ter uma hora que a gente vai ter que sair ou então eles vão continuar dominando a gente. O povo está nas ruas pedindo para que haja uma outra eleição de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara. Pô, meu velho, só quem tem 4 estrelas no ombro não tá vendo isso? Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né, e ir atravancando mesmo. Porque, a massa humana chegando lá não tem pneu que segura. Atropelar a grade e vai invadir, depois não tira mais, né? Kid Preto, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Tá com medo de ficar pra história, de dizer que fomentou um golpe? É a hora da gente, cara. O Fantástico teve acesso com exclusividade a áudios inéditos que expõem os bastidores da trama golpista. Os arquivos extraídos de celulares e computadores, a partir de apreensões e quebras de sigilo, mostram conversas entre envolvidos na tentativa de golpe de Estado. E, segundo as investigações, revelam a participação de militares e civis no plano de tentar pôr fim à democracia brasileira. Como esse áudio enviado pelo tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que na época estava no comando de operações terrestres do Exército em Brasília. Se eu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu estou tentando plantar isso nas redes onde eles estão. Estou participando de vários grupos civis. Neste trecho, militares em postos de comando incitavam a participação popular
e discutiam como usar os manifestantes em frente aos quartéis como massa de manobra para pressionar por uma intervenção. Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição, com ou sem Bolsonaro. Militares de alta patente mantinham canal aberto e contato direto com manifestantes. Bom dia, general. Tudo bem? Eu tô precisando de um apoio aqui. A gente comprou uma tenda e o pessoal não tá deixando ela entrar pra trocar a polícia do exército daqui do QG. Eu preciso de um apoio pra liberação. Neste outro áudio, um caminhoneiro questiona o general Mário Fernandes até quando eles deveriam permanecer em frente aos quartéis. Eu queria ver com o senhor aí qual que é a perspectiva, até quando vocês querem que a gente fique aqui, general. Ver com o presidente aí. Eu não saio daqui, eu quero ser o último a sair, somos um soldado. E quando os militares não tinham autoridade para resolver, apelavam para que os pedidos para proteger os manifestantes chegassem até o então presidente Jair Bolsonaro. Parece que existe um mandato de busca e apreensão do TSE, né, ou do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá. Já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF, eu estou tentando agir diretamente junto às forças, né? Pô, se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, pô, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. Então, pô, se eu puder vir junto ao presidente, falar com o ministro Anderson, segurar a PF, esse cumprimento de ordem, ou com o comandante do Exército, pra gente segurar, pô, proteger esses caras ali. Para a Polícia Federal, os áudios mostram que a estratégia do grupo era manter as manifestações nas ruas e a contestação das urnas eletrônicas. A gente tá recebendo cara de TI, hacker. Eu não bebo cerveja, mas depois eu te conto as coisas que ele já fez aqui. A gente tem cara infiltrado em qualquer lugar, monitorando e passando pra gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim. Matemático, estatístico, PhD, aquelas denúncias sigilosas. Vai encontrar o cara no mercadinho, vai encontrar o cara na garagem, o cara passa um pendrive, tem de tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. Mauro Cid, então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, encaminhou para o tenente-coronel Sérgio Cavalieri o que seria o áudio de um hacker do interior de São Paulo sobre as urnas eletrônicas. Logo que saiu os arquivos do TSE, eu vou pegar esses arquivos aí para ver o que dá para fazer e vou buscar agora qual que é a inconsistência desse negócio aí, por que tá essa votação. Mas a gente teria que encontrar alguém lá de cima, né, do governo principalmente. Por coincidência, o Matias tá na mesma igreja da Damares, da ministra. Aí a Damares, ela escutou e passou um contato de uma assessora do Bolsonaro. De alguma forma, chamaram o pessoal da ABIN, da Agência Nacional. O suposto hacker afirma que chegou a receber uma visita dos agentes da ABIN e admitiu que eles não encontraram nada nas supostas provas apresentadas por ele. Bom, esses caras da ABIN vieram aqui, ficaram 2 ou 3 dias. Aí não é desmerecendo, os caras estudaram para entrar num concurso, passaram no concurso, mas tecnicamente são fracos demais. A Polícia Federal apreendeu 1.200 equipamentos eletrônicos com os envolvidos na tentativa de golpe de Estado. E conseguiu extrair desses aparelhos milhares de mensagens de áudio e vídeo. Se uma pessoa tivesse que ouvir tudo, levaria anos. Por isso, os peritos usaram um programa de computador desenvolvido no Instituto Nacional de Criminalística, capaz de transcrever 25 minutos de áudio a cada segundo.
Os peritos federais elaboraram 1.214 laudos que, segundo a investigação, revelam as vozes do golpe. Para os investigadores, os áudios mostram que integrantes do alto escalão do governo Bolsonaro agiram também para pressionar os comandantes militares a aderir à ruptura institucional. Força, Kid Preto. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Pô, se o senhor tá com o presidente agora e ouvir a tempo, pô, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, Kid Preto. Força. Nesse áudio, o coronel George Roberto Oliveira Lisboa, que na época era assessor especial no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência, faz um desabafo. E agora está ficando muito claro que o alto comando, e não é o Exército, é o alto comando do Exército, ele está se fechando em copas, talvez, como a maioria, contra a decisão do presidente, mas pensando em primeiro lugar na instituição, pensando em primeiro lugar no próprio Exército, quando deveria estar pensando em primeiro lugar no Brasil. Só sei quanto o senhor está comprometido com essas ações, o risco que todos nós estamos correndo, né, participando dessa frente. Grande abraço, general. Mauro Cid informa aos envolvidos que o presidente Bolsonaro tinha editado a minuta do chamado decreto golpista para ganhar apoio dos militares. O documento autorizaria o cancelamento da eleição e daria sustentação jurídica ao golpe. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado. Mas a demora numa decisão do presidente mexe com os ânimos dos envolvidos no plano de golpe. Pô, nós temos já passagens dos comandos de força. E aí, pô, já vamos passar o comando aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Eu só espero que o silêncio que esteja acontecendo seja para que passe a ser alguma coisa, porque se realmente não acontecer nada, a gente vai cair num descrédito total.